Você acredita que o amor verdadeiro pode nascer onde menos se espera? Que por trás de um casamento que todos julgam, pode existir a história mais tocante que você já ouviu? Prepare-se, porque o que vou contar vai mexer com seu coração de uma forma que você jamais imaginou. E me diga nos comentários, de onde você está nos ouvindo neste momento? Da cozinha enquanto prepara o almoço? Do quarto antes de dormir? Ou talvez do carro no trânsito? Quero saber onde esta história está chegando até você. Marina tinha apenas 18 anos quando decidiu que sua vida precisava mudar. Não por capricho de juventude, mas por necessidade. Sua mãe, Dona Célia, lutava contra um câncer agressivo há 2 anos e os remédios caros consumiam toda a renda familiar. O pai havia abandonado a família quando soube do diagnóstico, deixando apenas dívidas e a promessa vazia de que voltaria quando as coisas melhorassem. Marina sabia que essa volta nunca aconteceria. Trabalhando como caixa em um supermercado no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, Marina ganhava pouco mais que um salário mínimo. À noite ainda fazia alguns trabalhos de costura para vizinhas, tentando juntar cada centavo para as contas médicas que não paravam de chegar. Era uma rotina exaustiva para alguém tão jovem, mas Marina nunca reclamava. Sua mãe sempre dizia que Deus nunca dá um fardo maior do que podemos carregar, e ela acreditava nisso com toda a força de seu coração. Foi numa tarde de quinta-feira, quando o calor de março fazia o asfalto parecer derreter, que o destino bateu à porta da vida de Marina. Um homem elegante, de cabelos grisalhos bem cuidados e ternos caros, começou a frequentar o supermercado sempre no mesmo horário. Não comprava muito, geralmente alguns itens simples, mas sempre passava pelo caixa onde Marina trabalhava. Ele era educado, discreto, e havia algo em seus olhos que a intrigava. Não era o olhar malicioso que ela estava acostumada a ver de alguns homens mais velhos. Era diferente. Havia uma tristeza profunda ali, misturada com gentileza genuína. Seu nome era Antônio Silva, 70 anos, viúvo há 5 anos. Havia construído um império no ramo da construção civil, erguendo prédios por todo o Rio de Janeiro. Mas todo o dinheiro do mundo não conseguia preencher o vazio que a morte de sua esposa, Lúcia, havia deixado em sua vida. Eles foram casados por 42 anos e nunca puderam ter filhos. Lúcia era tudo para ele, e quando ela partiu, Antônio se viu completamente perdido em uma casa enorme e silenciosa em Copacabana. Os filhos que nunca vieram, os netos que nunca conheceu, a família que sempre sonharam em construir juntos, tudo isso se tornou um peso constante em seu peito. Antônio havia tentado se manter ocupado com os negócios, mas aos 70 anos, delegava quase tudo para seus sócios. Passava os dias caminhando pela praia, visitando a igreja onde se casou com Lúcia e fazendo compras desnecessárias apenas para ter com quem conversar. Foi durante uma dessas caminhadas sem rumo que ele descobriu o pequeno supermercado do bairro da Penha. Muito diferente dos lugares sofisticados que frequentava, mas havia algo ali que o atraía. Talvez fosse a simplicidade, a autenticidade das pessoas. Ou talvez fosse a jovem caixa de olhos castanhos que sempre o cumprimentava com um sorriso sincero, mesmo nos dias mais difíceis. Marina não sabia quem era aquele homem elegante, mas percebia que ele parecia sozinho. Havia uma melancolia em seus gestos que ela reconhecia, pois via a mesma tristeza no espelho todos os dias. Quando ele esqueceu a carteira numa tarde e ela correu atrás dele na rua para devolver, eles conversaram pela primeira vez, além dos cumprimentos educados no caixa. "A senhora é muito gentil", disse Antônio, genuinamente tocado pelo gesto. "Hoje em dia é raro encontrar pessoas assim. Minha mãe sempre me ensinou que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados", respondeu Marina, sem saber por que estava compartilhando algo tão pessoal com um estranho. Ela diz que a gentileza é a única coisa que não custa nada, mas vale mais que ouro. Algo no jeito como ela falou sobre a mãe tocou o coração de Antônio. Havia um amor puro ali, uma devoção que ele reconhecia. Era assim que ele falava de Lúcia. Naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, nascia uma conexão que mudaria suas vidas para sempre. As conversas no supermercado se tornaram mais longas. Antônio descobriu sobre a doença da mãe de Marina, sobre sua luta diária para pagar os tratamentos, sobre como ela havia abandonado os estudos para trabalhar. Marina soube sobre a solidão de Antônio, sobre como ele sentia falta de ter uma família,
sobre os remédios para a depressão que tomava escondido para conseguir dormir à noite. Um dia Antônio não apareceu no supermercado. Marina ficou preocupada, mas não tinha como contatá-lo. Foram 3 dias de ausência até que ele voltou, mais abatido que de costume. Havia passado 2 dias internado após uma crise de pressão alta, sozinho no hospital, sem ninguém para avisá-lo sobre consultas ou se preocupar com sua recuperação. "O senhor não tem família?" perguntou Marina, genuinamente preocupada. "Tenho alguns sobrinhos distantes, mas cada um vive sua vida. Não os culpo. Construí uma fortuna, mas esqueci de construir laços", respondeu Antônio, com uma tristeza que partiu o coração de Marina. Foi nesse momento que uma ideia surgiu na mente de Antônio. Uma ideia que a princípio pareceu absurda, mas que cresceu em seu coração a cada dia que passava. E se eles pudessem ajudar um ao outro? E se um casamento de conveniência pudesse se transformar em algo mais significativo? Não amor romântico, isso ele sabia que nunca mais sentiria, mas uma companhia genuína, uma parceria de vida. A proposta veio numa tarde de chuva, quando o supermercado estava quase vazio. Antônio esperou Marina terminar o expediente e a convidou para tomar um café na lanchonete ao lado. Sua voz tremia quando fez a pergunta, que mudaria tudo. "Marina, eu sei que isso pode soar estranho, mas quero fazer uma proposta. Eu preciso de companhia, de alguém que se importe se eu acordo ou não no dia seguinte. Você precisa de recursos para cuidar de sua mãe. Que tal nos casarmos?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para aquele homem que havia se tornado tão importante em sua rotina e viu sinceridade em seus olhos. Não era uma proposta indecente ou mal intencionada. Era a proposta de 2 pessoas feridas pela vida que poderiam curar juntas. Não seria um casamento tradicional, continuou Antônio, vendo a hesitação nos olhos dela. Seria uma parceria. Você teria toda a liberdade que quisesse, poderia retomar os estudos, cuidar de sua mãe com dignidade. Em troca, eu teria alguém que se importa, alguém com quem dividir as refeições, alguém que me acompanhe nas consultas médicas. Marina pensou em sua mãe definhando no hospital público, nas contas que se acumulavam, na desesperança que via em seus olhos a cada exame que trazia más notícias. Pensou também na tristeza daquele homem bom que o destino havia colocado em seu caminho. Será que não era possível construir algo bonito a partir de 2 necessidades? "Eu preciso conversar com minha mãe", foi tudo que conseguiu dizer. Dona Célia estava na cama quando Marina chegou em casa naquela noite. O tratamento de quimioterapia a deixava muito fraca, mas seus olhos ainda brilhavam com inteligência e amor pela filha. Quando Marina contou sobre a proposta, esperava julgamento ou reprovação. Em vez disso, sua mãe segurou suas mãos com a pouca força que tinha. "Minha filha, o casamento não é só sobre paixão arrebatadora. Às vezes, é sobre companheirismo, cuidado mútuo, construir algo bom juntos. Se esse homem é honesto e vocês podem se ajudar, talvez seja isso que Deus está colocando no caminho de vocês." O casamento aconteceu 3 semanas depois, numa cerimônia simples no cartório, com apenas Dona Célia como testemunha. Marina usou um vestido branco simples que haviam comprado numa loja popular, e Antônio estava elegante como sempre, mas havia lágrimas em seus olhos durante toda a cerimônia. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão por não estar mais sozinho. A lua de mel seria em Búzios, numa pousada à beira-mar que Antônio havia escolhido especialmente para eles. Era um lugar tranquilo, longe dos olhares curiosos e julgamentos que o casamento havia provocado entre conhecidos de ambos. Marina estava nervosa, não sabia o que esperar. Eles haviam conversado sobre como seria sua convivência, estabelecido limites respeitosos, mas ainda assim, a situação era nova e desafiadora para ambos. Foi na primeira noite em Búzios que aconteceu algo que ninguém esperava, nem mesmo eles. Estavam na varanda do quarto observando o mar sob a luz da lua quando Antônio começou a falar sobre Lúcia. Contou como se conheceram numa festa junina, como ela o fez rir pela primeira vez depois que seus pais morreram num acidente. Como construíram juntos não apenas uma vida, mas um amor que durou décadas. Marina o ouvia em silêncio, tocada pela profundidade do amor que esse homem havia vivido. Quando ele terminou de falar, com a voz embargada pela emoção, ela colocou sua mão sobre a dele. "Eu espero que um dia alguém fale de mim com tanto amor quanto o senhor fala de Dona Lúcia",
disse ela com sinceridade. Você merece isso e muito mais, respondeu Antônio. E eu vou fazer o possível para que você seja feliz, mesmo que de uma forma diferente do que sonhou. Foi nesse momento que algo mudou entre eles. Não era paixão, não era o amor romântico dos filmes, mas era algo real e profundo. Era o início de uma afeição genuína, baseada em respeito mútuo e cuidado sincero. Os dias em Búzios revelaram muito sobre quem eles realmente eram. Antônio descobriu que Marina tinha uma inteligência aguçada, um senso de humor sutil e uma capacidade impressionante de encontrar beleza nas coisas simples. Ela o fazia rir como não fazia há anos, com observações inteligentes sobre as pessoas na praia, histórias engraçadas de seus tempos no supermercado, pequenas alegrias que ele havia esquecido como apreciar. Marina descobriu que por trás da formalidade e elegância, Antônio era um homem de coração imenso. Ele chorou quando ela contou sobre o dia em que descobriu a doença de sua mãe. Se emocionou quando ela falou sobre seus sonhos de estudar medicina para ajudar pessoas como Dona Célia. Ele não era apenas um homem rico solitário. Era alguém que havia construído sua fortuna com trabalho honesto e que genuinamente se importava com o bem-estar dos outros. Na terceira noite da lua de mel, aconteceu algo que tocou profundamente o coração de Marina. Eles haviam jantado numa pequena pousada local e na volta encontraram uma cadela abandonada na praia, claramente grávida e em sofrimento. Enquanto Marina se agachou para examinar o animal, Antônio já estava no telefone, ligando para conhecidos na cidade para encontrar um veterinário que pudesse atendê-la mesmo sendo noite. Passaram horas no consultório veterinário, Antônio pagando todos os custos do tratamento, Marina segurando a cadela enquanto ela dava à luz 6 filhotes. Quando finalmente voltaram para a pousada, já era madrugada, ambos exaustos, mas com uma sensação de dever cumprido. Por que fez isso? Perguntou Marina, genuinamente curiosa. Porque algumas coisas são mais importantes que nosso conforto, respondeu Antônio simplesmente. E porque vi em seus olhos que era importante para você. Naquela madrugada, conversando na varanda enquanto o sol nascia sobre o mar, eles fizeram promessas um ao outro. Não eram votos românticos, mas compromissos sinceros de cuidado mútuo, de honestidade, de construir juntos uma vida que fizesse sentido para ambos. Quando voltaram do Rio de Janeiro, a transformação nas suas vidas foi imediata. Dona Célia foi transferida para o melhor hospital particular da cidade, com acesso aos melhores médicos e tratamentos disponíveis. Marina se matriculou num curso pré-vestibular, retomando o sonho de estudar medicina. Antônio, por sua vez, parecia rejuvenescer a cada dia, tendo novamente propósito e alguém com quem compartilhar suas experiências. A casa em Copacabana, antes silenciosa e melancólica, se encheu de vida. Marina trouxe plantas, mudou a decoração, cozinhava pratos que Antônio não comia há anos. Ela instalou Dona Célia no quarto de hóspedes mais confortável e a casa ganhou o aroma de café fresco pela manhã, conversas animadas durante as refeições e o som da televisão com novelas que Dona Célia adorava assistir. Antônio redescobriu pequenos prazeres que havia esquecido. Ajudava Marina com os estudos, impressionado com sua dedicação e inteligência. Levava Dona Célia para suas consultas médicas, desenvolvendo com ela uma relação afetuosa de respeito mútuo. Ela o chamava de meu genro, com carinho genuíno, e ele se sentia verdadeiramente parte de uma família pela primeira vez em décadas. Os meses passaram, e o que havia começado como um arranjo conveniente se transformou em algo muito mais profundo. Não era o amor apaixonado da juventude, mas era um amor maduro, baseado em companheirismo, cuidado mútuo e genuína afeição. Eles desenvolveram rituais próprios, café da manhã juntos na varanda, caminhadas na praia ao final da tarde, conversas longas antes de dormir. Marina passou no vestibular para medicina com notas excelentes. No dia do resultado, Antônio chorou de emoção como se fosse seu próprio pai. Ela havia encontrado não apenas estabilidade financeira, mas também apoio emocional para perseguir seus sonhos. Ele havia encontrado não apenas companhia, mas uma razão para acordar todos os dias com esperança. O tratamento de Dona Célia evoluía melhor do que os médicos esperavam. Com acesso aos melhores cuidados e sem o estresse financeiro,
Seu corpo respondia bem ao tratamento. Ela brincava que estava ficando mais jovem a cada dia e realmente parecia estar. A casa se encheu de risos, de planos para o futuro, de esperança. Um ano depois do casamento, numa noite em que observavam as estrelas na varanda, Marina fez uma confissão que surpreendeu até ela mesma. Antônio, eu preciso te dizer uma coisa. Quando aceitei me casar com você, foi por necessidade. Mas hoje, olhando para trás, percebo que foi a melhor decisão da minha vida. Não porque você resolveu nossos problemas financeiros, mas porque você me ensinou que o amor pode ter muitas formas diferentes. Antônio segurou a mão dela com lágrimas nos olhos. Marina, eu também preciso confessar algo. Nos últimos meses tenho me sentido culpado porque sinto que estou sendo infiel à memória de Lúcia. Mas hoje, entendo que não estou traindo nosso amor. Estou honrando o que ela me ensinou sobre amar e cuidar de alguém. Eles se abraçaram naquela noite, selando não apenas um casamento de conveniência, mas uma parceria de vida baseada em amor genuíno, mesmo que diferente do que haviam imaginado para suas vidas. Dona Célia faleceu 3 anos depois, em paz, rodeada pelo amor da filha e do genro que havia aprendido a amar como pai. Suas últimas palavras foram de gratidão por ter visto Marina não apenas sobreviver, mas florescer. Antônio a acompanhou em todos os momentos difíceis, provando que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha e compromisso. Marina se formou em medicina e especializou-se em oncologia, inspirada pela luta de sua mãe. Abriu uma clínica popular no bairro onde cresceu, oferecendo tratamento acessível para quem não podia pagar. Antônio se tornou seu maior apoiador, financiando equipamentos e ajudando a expandir o atendimento. Hoje, 10 anos depois daquele primeiro encontro no supermercado, eles ainda vivem juntos na casa de Copacabana. Marina tem 32 anos e é uma médica respeitada. Antônio tem 80 anos e ainda acompanha a esposa em suas consultas, orgulhoso de cada vida que ela ajuda a salvar. Eles nunca tiveram filhos juntos, mas adotaram formalmente 2 crianças órfãs que encontraram na clínica, dando a elas o lar que ambos sabiam como construir. Não foi o casamento que qualquer um deles havia sonhado na juventude, mas foi o casamento que precisavam, construído sobre honestidade, respeito, cuidado mútuo e um amor que cresceu devagar, mas criou raízes profundas. Eles provaram que às vezes o amor mais verdadeiro não é aquele que chega como um raio, mas aquele que se constrói tijolo por tijolo, dia após dia, em pequenos gestos de carinho e dedicação. Quando perguntam a Marina se ela se arrepende de ter se casado tão jovem com um homem tão mais velho, ela sempre responde a mesma coisa. O amor não entende de idade, entende de afinidade, de cuidado, de construir juntos algo maior que nós mesmos. Antônio me ensinou que família se escolhe, que companheirismo vale mais que paixão e que a verdadeira riqueza está em ter alguém que se importa se você chegou bem em casa. Antônio, quando questionado sobre ter se casado com alguém tão jovem, sempre responde: Marina me devolveu a vida. Me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para construir algo novo. Ela me deu uma família, propósito, alegria. Se isso não é amor, então eu não sei o que é. Sua história se espalhou pela cidade, inspirando outras pessoas a repensar seus conceitos sobre relacionamentos, sobre o que significa construir uma vida juntos. Não foi um conto de fadas tradicional, mas foi real, profundo e transformador para todos que tiveram o privilégio de testemunhar essa jornada. Mas a vida raramente é um caminho sem obstáculos, e mesmo as histórias mais bonitas enfrentam tempestades que testam a força dos laços construídos. Foi no 5º ano de casamento que a primeira grande prova chegou à vida de Marina e Antônio, de uma forma que nenhum dos dois esperava. Rodrigo Silva, sobrinho de Antônio e seu único parente próximo, apareceu na vida deles como uma sombra do passado. Aos 45 anos, Rodrigo havia passado a vida toda esperando herdar a fortuna do tio, vivendo de pequenos investimentos e favores familiares. Quando soube do casamento de Antônio, primeiro não acreditou. Depois, quando a realidade se impôs, decidiu que precisava agir. Rodrigo chegou na casa de Copacabana numa tarde de terça-feira, sem avisar, acompanhado de um advogado e uma expressão de desdém que cortava o ar como uma lâmina.
Marina estava estudando para uma prova difícil da faculdade quando a campainha tocou insistentemente. Antônio estava na academia fazendo fisioterapia, parte da rotina que havia adotado para manter a saúde em dia. Então você é a famosa Marina, disse Rodrigo, olhando a jovem de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. A garota que conseguiu o que muitas outras tentaram e não conseguiram. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Havia esperado por esse momento desde o casamento. Sabia que um dia enfrentaria questionamentos sobre suas intenções, mas não imaginava que seria de forma tão direta e cruel. Se o senhor veio falar com Antônio, ele volta em 1 hora, respondeu Marina, tentando manter a compostura. Posso dar um recado? Na verdade, vim falar com você mesmo, disse Rodrigo, entrando na casa sem ser convidado. Precisamos conversar sobre essa farsa que vocês estão encenando. O advogado que o acompanhava era um homem magro e nervoso, que carregava uma pasta cheia de documentos. Marina percebeu imediatamente que aquela não era uma visita social. Era um ataque planejado. Meu cliente tem motivos para acreditar que este casamento foi realizado sob falsos pretenses, disse o advogado com uma voz fina e irritante. Um homem de 70 anos, recém-saído de um período de depressão profunda, não tinha condições mentais para tomar uma decisão tão importante. Como se atreve a falar assim do seu próprio tio? Marina sentiu a indignação crescer em seu peito. Antônio está mais lúcido e feliz do que nunca. Feliz? Rodrigo riu com amargura. Uma garota da sua idade com um velho rico. Por favor, não nos faça de tolos. Todos sabemos exatamente o que isso significa. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não daria a esses homens a satisfação de vê-la chorar. Naquele momento, ouviu a chave girando na fechadura. Antônio havia chegado mais cedo que o esperado. Quando Antônio entrou na sala e viu o sobrinho, sua expressão mudou completamente. O homem gentil e carinhoso que Marina conhecia se transformou no empresário duro que havia construído um império. Seus olhos ficaram frios como gelo. Rodrigo, faz quanto tempo? 3 anos? 4, disse Antônio sem um pingo de afeição na voz. E só aparece aqui agora, quando tem algo a ganhar. Tio, precisamos conversar. Estou preocupado com o senhor. Rodrigo tentou soar convincente, mas sua falsidade era óbvia para qualquer um. Essa situação não é natural. Uma garota da idade da sua esposa não pode estar interessada em nada além do seu dinheiro. Antônio caminhou até Marina e pegou sua mão num gesto protetor que fez o coração dela se aquecer, mesmo naquele momento difícil. Marina, pode nos deixar a sós por alguns minutos? Pediu Antônio gentilmente. Preciso conversar com meu sobrinho. Marina hesitou. Não queria deixá-lo sozinho com aqueles homens, mas confiava no julgamento de Antônio. Subiu para o quarto, mas não conseguiu evitar escutar a discussão que se seguiu no andar de baixo. Você perdeu completamente o juízo, tio. A voz de Rodrigo ecoava pela casa. Essa garota está se aproveitando da sua solidão. Quando você morrer, ficará com tudo que nossa família construiu. Nossa família! A voz de Antônio estava carregada de décadas de mágoa. Onde estava essa família quando Lúcia morreu? Onde estava quando passei 2 anos deprimido, tomando remédios para conseguir dormir? Onde estava quando fui internado sozinho no hospital? Marina ouviu o silêncio constrangedor que se seguiu. Rodrigo não tinha resposta para essas perguntas. Marina me devolveu a vida, continuou Antônio. Ela cuida de mim, se preocupa comigo, me faz rir. Construímos juntos uma família, algo que você nunca entendeu o valor. Ela tem 18 anos a menos que eu, tio. É óbvio o que ela quer. 23 anos a menos que você, corrigiu Antônio friamente. E ela quer o que qualquer pessoa decente quer. Uma vida digna, a chance de cuidar de quem ama, a oportunidade de construir algo bonito. Coisas que você nunca teve interesse em buscar. A discussão continuou. Por mais 1 hora, com o advogado apresentando documentos questionando a capacidade mental de Antônio na época do casamento, ameaçando com processos judiciais, tentando provar que Marina havia se aproveitado de um homem vulnerável. Antônio rebateu cada acusação com firmeza, deixando claro que estava em pleno controle de suas faculdades e de suas decisões. Quando Rodrigo e o advogado finalmente foram embora, com ameaças de voltar com uma ação judicial, Antônio subiu até o quarto onde Marina estava.
Ela estava sentada na cama abraçando os joelhos, tentando processar tudo o que havia acontecido. Desculpe por você ter passado por isso, disse Antônio, sentando ao lado dela. Rodrigo sempre foi assim, interesseiro e cruel. Deveria ter imaginado que ele apareceria um dia. Antônio, talvez ele tenha razão, Marina disse com a voz embargada. Talvez as pessoas realmente vejam nosso casamento dessa forma. Uma garota interesseira e um velho ingênuo. Você acredita nisso? Perguntou. Antônio, erguendo gentilmente o queixo dela para que o olhasse nos olhos. Não, respondeu Marina com convicção. Mas me dói saber que é assim que o mundo nos vê. O mundo sempre vai julgar o que não entende, disse Antônio. Mas nós sabemos a verdade. Sabemos como chegamos até aqui. Sabemos o que construímos juntos. Isso é o que importa. Naquela noite, eles conversaram até tarde sobre o futuro, sobre os desafios que enfrentariam, sobre como proteger o que haviam construído. Antônio sugeriu que fossem ao cartório no dia seguinte para fazer um testamento detalhado, deixando claras suas intenções e sua plena consciência sobre suas decisões. Mas o ataque de Rodrigo havia plantado uma semente de insegurança no coração de Marina. Nos dias que se seguiram, ela se pegou observando as reações das pessoas quando saíam juntos, notando os olhares de julgamento, os comentários sussurrados. Começou a questionar se realmente merecia a vida que estava vivendo. Foi Dona Célia quem percebeu a mudança na filha. Mesmo debilitada pelo tratamento, ela ainda tinha a intuição aguçada de mãe. Minha filha, o que está acontecendo? Você está diferente, perguntou numa tarde em que Marina a visitava no hospital para mais uma sessão de quimioterapia. Marina contou sobre a visita de Rodrigo, sobre as acusações, sobre como aquilo a havia afetado. Dona Célia ouviu em silêncio, com aquela sabedoria serena que só os anos e o sofrimento podem dar. Marina, deixe eu te contar uma coisa, disse Dona Célia segurando a mão da filha. Quando eu era jovem, me apaixonei por seu pai, exatamente porque ele era diferente de mim. Ele vinha de uma família rica. Eu era filha de empregada doméstica. Todo mundo dizia que eu estava interessada no dinheiro dele, que ele estava se rebaixando comigo. Marina nunca havia ouvido essa história. Seus pais sempre foram reservados sobre o passado. E era verdade? Perguntou Marina, curiosa. Claro que não, sorriu Dona Célia. Eu me apaixonei pelo jeito como ele me tratava, pelo respeito que demonstrava, pela forma como me fazia sentir especial. O dinheiro nunca me interessou. Tanto que quando ele perdeu tudo em maus investimentos, continuei ao lado dele. Mas mamãe, a situação é diferente. É e não é, interrompeu Dona Célia. O amor verdadeiro sempre encontra uma forma de florescer, independente das circunstâncias. Você e Antônio se encontraram quando ambos precisavam um do outro. Construíram algo bonito juntos. Não deixe que a maldade dos outros destrua isso. Aquela conversa com a mãe fortaleceu Marina, mas ainda havia uma batalha legal pela frente. Rodrigo realmente entrou com um processo questionando a validade do casamento e a capacidade mental de Antônio. O caso ganhou as páginas dos jornais locais, com manchetes sensacionalistas sobre a garota pobre que seduziu o milionário. Durante os meses que se seguiram, Marina e Antônio enfrentaram uma exposição cruel na mídia. Repórteres tentavam entrevistá-los na saída do hospital, onde Dona Célia fazia tratamento. Fotógrafos os seguiam até a faculdade onde Marina estudava. A pressão era imensa. Foi nesse período que Marina descobriu quem realmente eram seus amigos. Muitos colegas da faculdade se afastaram, intimidados pela exposição na mídia ou influenciados pelos comentários maldosos. Mas alguns professores e colegas mais próximos se mantiveram ao lado dela, reconhecendo sua dedicação aos estudos e sua índole. Dr. Carlos Mendoza, um dos professores mais respeitados da Faculdade de Medicina, chamou Marina para uma conversa em particular. Marina, sei que está sendo um período difícil para você, disse o professor, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos bondosos. Mas quero que saiba que sua dedicação aos estudos e sua performance acadêmica falam por si só. Não deixe que essa situação prejudique seu futuro como médica. Professor, às vezes eu penso se vale a pena continuar, confessou Marina. Talvez eu devesse desistir de tudo, sair da cidade, começar uma vida nova em outro lugar.
Seria a pior coisa que você poderia fazer, disse Dr. Mendoza firmemente. Você tem um talento natural para a medicina, uma empatia genuína pelos pacientes que é rara de se encontrar. O mundo precisa de médicos como você. Não deixe que a maldade de algumas pessoas destrua sua vocação. Essa conversa deu a Marina a força que precisava para continuar. Ela dobrou os esforços nos estudos, manteve suas notas altas, participou de projetos de pesquisa e trabalhos voluntários em comunidades carentes. Queria provar para si mesma e para o mundo que era muito mais do que os rótulos que tentavam colar nela. Antônio, por sua vez, enfrentava suas próprias batalhas. Alguns sócios tentaram afastá-lo das decisões importantes da empresa, alegando que sua imagem estava prejudicando os negócios. Clientes antigos cancelaram contratos, preocupados com a exposição negativa na mídia. Mas Antônio não se deixou abalar. Com a experiência de décadas no mundo dos negócios, ele sabia que tempestades passam e que a verdade sempre prevalece. Continuou trabalhando com sua ética habitual, mantendo os compromissos, honrando os contratos. Gradualmente, as pessoas que realmente o conheciam começaram a perceber que nada havia mudado em sua competência profissional. O momento decisivo chegou quando Dona Célia teve uma piora súbita em seu quadro de saúde. Os médicos explicaram que era uma complicação comum no tipo de câncer que ela tinha, mas que seria necessária uma cirurgia complexa e cara. Marina entrou em desespero, mesmo sabendo que Antônio cobriria todos os custos. Não era uma questão financeira, mas emocional. A possibilidade de perder a mãe a aterrorizava. Foi durante as longas horas na sala de espera do hospital que Marina e Antônio tiveram uma das conversas mais profundas de seu relacionamento. Antônio segurou a mão dela enquanto ela chorava, oferecendo o conforto silencioso que só quem já passou por perdas profundas pode dar. Eu não sei o que vou fazer se ela não resistir, soluçou Marina. Ela é tudo que tenho de família de verdade. Você tem a mim também, disse Antônio gentilmente, e eu prometo que não vou abandoná-la, aconteça o que acontecer. Mas e se Rodrigo conseguir anular nosso casamento? E se provarem que você não estava em condições de decidir? Marina, olhe para mim, disse Antônio, virando o rosto dela na direção dele. Eu nunca estive mais lúcido na minha vida do que no dia em que me casei com você. E mesmo que anulassem o casamento no papel, não poderiam anular o que construímos juntos. Você seria minha família de qualquer forma. A cirurgia de Dona Célia durou 8 horas. Marina e Antônio não saíram do hospital durante todo esse tempo. Ele trouxe comida, café, cobertores, tudo o que ela precisava para aguentar a espera. Quando finalmente o cirurgião saiu da sala de operação com a notícia de que tudo havia corrido bem, Marina desabou nos braços de Antônio, exausta de alívio e gratidão. Foi nesse momento, ali na sala de espera do hospital, que Marina teve uma revelação que mudaria tudo. Olhando para aquele homem que havia passado 8 horas ao seu lado, oferecendo apoio incondicional sem pedir nada em troca, ela percebeu que o que sentia por ele havia se transformado em algo muito mais profundo do que afeição ou gratidão. Antônio, disse ela, ainda nos seus braços, eu preciso te dizer uma coisa. O que é? Perguntou ele, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Eu te amo, disse Marina, surpreendendo a si mesma com a clareza e certeza das palavras. Não como uma filha ama um pai, não como gratidão por tudo que você fez por nós. Eu te amo como mulher ama um homem, de verdade. Antônio ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras dela. Seus olhos se encheram de lágrimas. Marina, você tem certeza do que está dizendo? Perguntou ele com a voz trêmula. Não é só o alívio pela cirurgia da sua mãe, a tensão desses últimos meses? Tenho certeza, respondeu Marina, olhando diretamente nos olhos dele. Já faz tempo que sinto isso, mas tinha medo de admitir. Achava que estava traindo os termos do nosso acordo original. Mas hoje, vendo você aqui comigo, percebo que seria uma traição maior não falar a verdade. Antônio a abraçou mais forte, como se quisesse ter certeza de que ela era real, de que aquele momento estava realmente acontecendo. Eu também te amo, Marina, sussurrou ele no ouvido dela. Amo sua coragem, sua bondade, sua determinação. Amo como você cuida da sua mãe, como se dedica aos estudos, como transformou minha casa num lar. Amo como você me faz sentir jovem novamente, como me dá esperança no futuro.
Eles se beijaram ali mesmo, na sala de espera do hospital, selando uma transformação que vinha acontecendo silenciosamente há anos. Não era mais um casamento de conveniência. Era um amor verdadeiro, que havia crescido devagar, mas criado raízes profundas. A notícia da recuperação de Dona Célia e da declaração de amor do casal vazou para a imprensa de uma forma inesperada. Uma enfermeira havia presenciado a cena na sala de espera e, tocada pela sinceridade do momento, compartilhou a história com uma jornalista amiga. Mas dessa vez, a cobertura foi diferente. A reportagem foi publicada com o título O Amor que Cresceu na Adversidade e contava a história real por trás do casamento de Marina e Antônio. Falava sobre como eles se conheceram, sobre as dificuldades que enfrentaram, sobre como construíram uma família baseada no cuidado mútuo. A matéria incluía depoimentos de pessoas que os conheciam, médicos que atestavam a dedicação de Marina aos estudos, funcionários da empresa de Antônio que falavam sobre sua integridade, vizinhos que testemunhavam a transformação positiva em suas vidas. A mudança na opinião pública foi gradual, mas perceptível. As pessoas começaram a ver a história deles não como um escândalo, mas como um exemplo de como o amor pode surgir das circunstâncias mais improváveis. Cartas de apoio começaram a chegar, de mulheres que se identificavam com a luta de Marina, de homens mais velhos que entendiam a solidão de Antônio, de casais que reconheciam na história deles a prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer preconceito. O processo judicial movido por Rodrigo começou a perder força. As evidências apresentadas pelos advogados de Antônio eram irrefutáveis. Exames médicos comprovando sua plena capacidade mental, testemunhas que atestavam a sinceridade do relacionamento, documentos que mostravam a transparência de todas as transações financeiras. Mais importante ainda, era óbvio para qualquer um que os observasse que eles eram genuinamente felizes juntos. Durante uma das audiências, o juiz fez uma observação que se tornaria famosa nos círculos jurídicos locais. Este tribunal não está aqui para julgar a diferença de idade entre os cônjuges ou as circunstâncias que os levaram ao casamento, disse o juiz, um homem experiente que havia visto muitos casos semelhantes ao longo da carreira. Estamos aqui para determinar se houve coação, fraude ou incapacidade mental. As evidências apresentadas mostram claramente que nada disso ocorreu. Pelo contrário, vemos um casal que, independente de como começou, construiu um relacionamento baseado em respeito mútuo, cuidado e, aparentemente, amor genuíno. Rodrigo perdeu o processo e ainda foi condenado a pagar as custas judiciais e uma indenização por danos morais. Mas mais importante que a vitória legal foi a vitória pessoal. Marina e Antônio saíram do tribunal de mãos dadas, mais unidos do que nunca, sabendo que haviam superado juntos uma das maiores tempestades de suas vidas. A formatura de Marina em medicina foi um dos dias mais emocionantes na vida de Antônio. Ele estava na primeira fileira do auditório, chorando de orgulho, quando ela subiu ao palco para receber o diploma. Dona Célia, já recuperada da cirurgia e com o câncer em remissão, estava ao lado dele, igualmente emocionada. No discurso que Marina fez como oradora da turma, ela falou sobre como a medicina é uma vocação que exige não apenas conhecimento técnico, mas também compaixão, dedicação e a capacidade de enxergar além das aparências. Sem mencionar diretamente sua própria história, ela falou sobre como os julgamentos precipitados podem causar tanto dano quanto qualquer doença, e como o amor e o cuidado são remédios poderosos para curar não apenas o corpo, mas também a alma. Depois da formatura, Marina passou 1 ano fazendo residência em um hospital público, insistindo em trabalhar no sistema público de saúde, apesar de Antônio ter oferecido para financiar uma residência em uma instituição privada. Ela queria entender de perto as dificuldades enfrentadas por pessoas como ela e sua mãe haviam sido, para poder servir melhor essa população no futuro. Foi durante esse período que Marina e Antônio tomaram uma decisão que surpreendeu a todos. Decidiram adotar uma criança. A ideia surgiu quando Marina estava trabalhando na pediatria e conheceu Laura, uma menina de 8 anos que havia sido abandonada no hospital
pelos pais após descobrirem que ela tinha uma doença crônica que exigiria cuidados especiais pelo resto da vida. Laura era uma criança doce e inteligente, mas triste pelos abandonos que havia sofrido. Marina se apaixonou por ela imediatamente e começou a visitá-la todos os dias, mesmo quando não estava de plantão. Antônio a acompanhava nessas visitas e também se encantou com a menina. "E se adotássemos ela?", sugeriu Marina numa noite, depois de mais uma visita ao hospital. "Você tem certeza?", perguntou Antônio. "Seria uma responsabilidade grande, especialmente com a condição médica dela." "Tenho certeza absoluta", respondeu Marina. "Nós dois sabemos o que é precisar de cuidado, de uma família que se importe. Podemos dar isso para ela." O processo de adoção foi complexo, mas o fato de Marina ser médica e de Antônio ter estabilidade financeira facilitou as coisas. 6 meses depois, Laura estava em casa com eles, transformando a casa de Copacabana em um verdadeiro lar familiar. A adaptação de Laura foi surpreendentemente tranquila. Ela havia passado tanto tempo em hospitais e instituições que ter uma família real, pessoas que se importavam genuinamente com ela, era como um sonho que se tornava realidade. Antônio se revelou um pai adotivo excepcional, paciente e carinhoso, sempre disposto a ajudar com os deveres de casa ou contar histórias antes de dormir. Marina montou um quarto especial para Laura, decorado com suas cores favoritas, cheio de livros e brinquedos. Mas o que a menina mais gostava eram as noites em que toda a família se reunia na sala para assistir filmes juntos, comendo pipoca e conversando sobre tudo e nada. 2 anos depois da adoção de Laura, eles adotaram mais 2 crianças. Miguel, um menino de 10 anos cujos pais haviam morrido em um acidente de carro, e Ana, uma bebê que havia sido abandonada na porta de uma igreja. A casa, que antes era silenciosa e melancólica, se transformou em um lugar cheio de risos, conversas animadas, brinquedos espalhados e todas as alegrias e desafios de uma família grande. Marina especializou-se em pediatria oncológica, inspirada não apenas pela experiência com sua mãe, mas também pelo tempo que passou cuidando de Laura. Abriu uma clínica que oferecia tratamento gratuito para crianças carentes com câncer, financiada em parte pela fortuna de Antônio e em parte por doações que conseguia arrecadar através de eventos beneficentes. A clínica se tornou referência na cidade, não apenas pela qualidade do atendimento médico, mas pela forma humanizada como tratava os pacientes e suas famílias. Marina implementou um programa de apoio psicológico, atividades recreativas durante o tratamento e até mesmo um fundo de emergência para ajudar famílias em dificuldades financeiras. Antônio, inspirado pelo trabalho da esposa, criou uma fundação dedicada a apoiar instituições de caridade voltadas para crianças órfãs e idosos abandonados. Ele dizia que havia aprendido com Marina que a verdadeira riqueza está em poder ajudar outros a encontrar a felicidade que eles haviam encontrado juntos. Dona Célia se tornou a avó oficial das 3 crianças adotadas, mimando-as com carinho e sabedoria de quem havia criado uma filha excepcional. Sua saúde se mantinha estável e ela brincava que tinha ganhado anos de vida extra para poder acompanhar o crescimento dos netos. 15 anos após aquele primeiro encontro no supermercado, Marina e Antônio renovaram seus votos matrimoniais em uma cerimônia emocionante na praia de Copacabana. Dessa vez, não foi um casamento de conveniência, mas uma celebração de amor verdadeiro. Laura, Miguel e Ana foram os pajens, Dona Célia foi a madrinha, e centenas de amigos, pacientes e pessoas que haviam sido tocadas pela história deles compareceram para testemunhar a renovação de promessas que haviam se transformado em muito mais do que qualquer um poderia ter imaginado. No discurso que fez, durante a cerimônia, Marina resumiu perfeitamente a jornada que haviam percorrido juntos. Quando me casei com Antônio há 15 anos, eu pensava que estava fazendo um sacrifício necessário para salvar minha mãe. Hoje percebo que, na verdade, estava sendo abençoada com o maior presente que a vida poderia me dar. Antônio me ensinou que família é algo que se constrói com amor, paciência e dedicação, que a diferença de idade é irrelevante quando há respeito mútuo e carinho genuíno, que às vezes o amor chega disfarçado de necessidade,
mas quando é verdadeiro, floresce de uma forma que supera todas as expectativas. Antônio, por sua vez, falou sobre como Marina havia dado significado aos seus anos dourados. Eu pensava que minha história de amor havia terminado quando Lúcia partiu. Marina me ensinou que podemos ter mais de uma história de amor na vida e que cada uma é única e especial. Ela me deu não apenas uma nova chance de amar, mas uma família inteira, propósito para meus dias, alegria para meu coração. Aos 85 anos posso dizer que sou um homem realizado, não por causa do dinheiro que acumulei, mas por causa do amor que aprendi a dar e receber novamente. A festa durou até altas horas, com música, dança e muitas lágrimas de alegria. Foi uma celebração não apenas do amor entre Marina e Antônio, mas de como uma história que começou com dificuldades se transformou em inspiração para tantas outras pessoas. Hoje, Marina tem 38 anos e é uma das pediatras oncologistas mais respeitadas do país. Antônio tem 90 anos e, apesar da idade, mantém-se ativo e participativo na criação dos filhos e no trabalho da fundação. Laura está na faculdade estudando psicologia, inspirada pelo trabalho voluntário que faz na clínica da mãe adotiva. Miguel quer ser engenheiro como o pai adotivo. E Ana, agora com 17 anos, sonha em ser médica como Marina. Rodrigo tentou uma reaproximação alguns anos atrás, quando percebeu que o tio havia realmente construído uma família sólida e feliz. Mas o tempo das mágoas havia passado, e embora Antônio tenha aceitado conversar com ele, deixou claro que sua família verdadeira era a que havia escolhido construir com Marina. A história de Marina e Antônio se tornou lenda na cidade. É contada como exemplo de que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis, de que família é algo que se escolhe e constrói, de que nunca é tarde para recomeçar ou cedo demais para assumir responsabilidades quando se tem um coração generoso. Eles provaram que idade é apenas um número quando há afinidade real, que as diferenças sociais e econômicas podem ser superadas quando há respeito mútuo e que, às vezes, as melhores histórias de amor começam como histórias de sobrevivência e se transformam em épicos de redenção e esperança. E assim, duas pessoas que se encontraram nos momentos mais difíceis de suas vidas construíram juntas não apenas um casamento, mas um legado de amor, cuidado e esperança que continua tocando corações e mudando vidas até hoje. Provaram que o verdadeiro amor às vezes vem disfarçado de necessidade, mas quando é genuíno, floresce de uma forma que supera todas as expectativas e preconceitos. Esta é a história de Marina e Antônio, duas almas que se encontraram quando mais precisavam uma da outra e que construíram juntas uma das mais belas histórias de amor que o coração humano pode conceber. Uma história que nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras de idade, classe social ou circunstâncias, mas reconhece a bondade do coração e a sinceridade das intenções. Uma história que continua inspirando pessoas a acreditar que sempre há esperança, que sempre é possível recomeçar e que o amor verdadeiro, quando encontra terreno fértil, pode florescer de maneiras que transformam não apenas duas vidas, mas toda uma comunidade ao redor.